O INSS pega todos de surpresa. Os brasileiros estão sendo surpreendidos por uma ação inesperada do INSS e eu preciso avisar vocês o quanto antes. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, vídeos informativos. Eu estou aqui desde 2016 ajudando as pessoas, mas eu atendo desde 2005 em todo o Brasil. Se você precisar de ajuda, chegou ao lugar certo, o maior canal do YouTube de aposentados e pensionistas. Eu espero de coração estar ajudando vocês com essa informação que eu vou trazer aqui, que é muito boa, mas tem algumas situações em que as pessoas estão sendo surpreendidas. Nós estamos falando de uma situação nunca antes vista na história. Se você chegou até aqui, você está no lugar certo. Eu vou ajudar vocês com essa informação e mostrar qual é a forma correta de se prevenir e, acima de qualquer coisa, conseguir aquilo que é seu por direito. Nós estamos vindo de uma situação de anos e anos em que ninguém consegue resolver a fila do INSS. E, de repente, a fila do INSS cai, mas com uma notícia complicada. O número de negativas disparou esse ano. Do que eu estou falando? A redução da fila de espera do INSS, ela ganhou uma velocidade nesse ano, mas o movimento veio acompanhado de um número expressivo, né, de aumento de pedidos de benefícios negados. Essas informações são oficiais e vindas direto da Previdência, mostrando um volume de negativas, de indeferimentos, que atingiu o maior patamar da história. Enquanto o governo busca cumprir metas e reduzir a fila do INSS, que é o estoque de requerimentos, antes do primeiro turno das eleições, você vai se surpreender com o que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Então, se você chegou até aqui, não é por acaso. Deus não faz nada por acaso. E eu estou aqui há anos, no maior canal do YouTube para beneficiários e beneficiárias do INSS, e vou trazer informações para vocês com exclusividade. Então, portanto, se você passou por essa situação, conhece alguém, aproveita, já deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida. Tudo que você escreve na internet chega até nossos representantes. Então, isso é muito importante. Esse canal já ajudou a mudar muita coisa nesse país. Nós ajudamos porque leis fossem colocadas em prática, ajudamos em vários abaixo-assinados para serem aprovadas leis. Nós estamos sempre aqui ajudando as pessoas e eu espero que vocês também façam o mesmo, compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais para ajudar quem mais precisa. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo seus benefícios por falta do quê? De informação. Informação simples que pode salvar o seu pagamento, consequentemente, a sua vida. Do que eu estou falando? No meio desse ano, o INSS rejeitou quase 1 milhão, exatamente. Rejeitou, vou falar os números aqui, 938.000,2 solicitações. Cara, 1 milhão é muita coisa, tá? É muita coisa. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, eu estou falando de pessoas que têm direitos, tá? São pessoas que precisam receber seus benefícios e o INSS está dizendo não. E eu não sei aonde estão essas pessoas que ainda não buscaram ajuda, tá? Infelizmente, pessoas estão recebendo o não do INSS e estão guardando isso para si, não estão indo para a justiça. Vocês precisam saber de uma seguinte informação. Uma outra situação triste que tem acontecido são pessoas que estão recebendo o benefício do INSS há muitos anos, veja bem, há 5, 10 anos, e tiveram a informação de que não podem continuar recebendo os seus benefícios. Houve uma interrupção do pagamento. Dessa forma, essas pessoas vão ter que fazer o quê? Elas vão ter que pedir novamente no INSS. Por que eles fazem isso? Primeiro, eles tiram o direito, que poderia levar a uma aposentadoria. Segundo, diminuem o valor da aposentadoria, né, do benefício, porque se ele for pedido depois de 2019, né, o valor é menor. E terceiro, interrompem uma sequência de pagamentos que poderia garantir uma estabilidade no benefício, ou seja, uma aposentadoria por invalidez. Então, uma situação triste,
as pessoas estão recebendo o comunicado de que não podem mais prorrogar seus benefícios. Infelizmente, pessoas que recebiam há décadas, há mais de 5 anos também, há menos tempo, mas não menos importante, estão perdendo seus pagamentos simplesmente para que o INSS consiga mostrar números, né, que o governo está buscando, tá? Essa é uma realidade. No acúmulo do primeiro semestre, né, os primeiros 6 meses do ano, foram 4 milhões e meio praticamente. Vamos colocar números exatos aqui, estou aqui com os números na minha tela. 4,3 milhões de negativas, de indeferimentos do INSS. Ao que, no levantamento, a taxa de negativas no período, nos 6 primeiros meses do ano, chegou a 50,5%, ou seja, mais da metade de todos os pedidos estão sendo negados, tá? Até aí tudo normal. Agora o problema é aqui, já a média mensal de pedidos rejeitados, negados, entre janeiro e maio desse ano, chegou a passar de 500 mil. São 668,6, uma alta de 70% em relação ao período, o mesmo período do ano passado, lá em 2025, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa situação. Para você que está me acompanhando e entender do que eu estou falando, no ano passado nós tínhamos uma média de 300 mil benefícios negados, indeferidos, o não do INSS, todos os meses. Nesse ano, saltou para quase 700 mil pedidos negados por mês, uma alta de 70%. E por que o INSS está falando tanto não? Olha, eu preferia, melhor, todos nós, né? Eu acredito que você que está me acompanhando também, preferiria que não houvesse uma situação tão drástica, tá? Que não fosse tão complicado, porque nós temos medo, né, dessa situação que é estranha, uma análise que resultou em negativa do INSS, de repente, do nada, né? Tem alguns casos reais, e eu prefiro nem trazer esses casos reais para preservar a identidade das pessoas, mas o aumento das negativas ocorreu ao mesmo tempo que a queda expressiva da fila de espera do INSS também. Então, o estoque de pedidos, a fila do INSS atingiu um recorde no início desse ano e simplesmente caiu para menos da metade no meio do ano. Menos da metade do pico registrado no início do ano. Os dados foram apresentados essa semana numa reunião do Conselho Nacional de Previdência Social e ainda não constam lá no boletim estatístico da Previdência Social, que teve a última divulgação em junho desse ano. Olha, a meta do governo é reduzir esse volume até setembro, tá? Mês, né, do primeiro turno das eleições. Então até setembro, em setembro vocês vão ver entrar o grosso, para quem acompanha, né, os memes da internet. Complicado. A queda da fila do INSS também foi influenciada pelo crescimento dos pagamentos, é claro, né? Não podemos ser injustos, a média mensal de benefícios aprovados passou de 608 mil para 680 mil entre janeiro e maio desse ano, um avanço aí, né, de 12% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, enquanto as negativas aumentaram agora 70%, nós tivemos um aumento de 12% nos pagamentos. Então, apesar da redução, né, o conceito de zerar a fila adotado pelo Ministério da Previdência não significa eliminar todos os pedidos pendentes. A meta é encerrar o estoque de processos que aguardam análise acima de 45 dias de espera na fila, prazo considerado limite para a resposta do INSS. Esse volume caiu, né, de quase 2 milhões para menos de 500 mil. Então, uma redução de quase 80%. O indicador é usado pelo governo para medir a eficiência do processamento, mas eu espero que você tenha chegado até aqui. Por quê? Especialistas, aqui eu estou falando de advogados, estudiosos, destacam que
o número total de pedidos ainda representa um desafio estrutural no sistema previdenciário, ou seja, muito embora as coisas tenham melhorado, sim, o que está acontecendo aqui? O INSS não basta diminuir a fila, tem que arrumar o INSS para que isso não volte a acontecer. Sem melhorar a estrutura não vai adiantar nada. Segundo a Previdência Social, o avanço é resultado de medidas como pagamento de bônus a servidores, contratação de novos peritos médicos e alteração no teste médio, sistema que permite a concessão do auxílio por incapacidade temporária por meio de análise documental. A realização de mutirões, portanto, o INSS, procurado pela imprensa, está explicando o aumento expressivo das negativas. A pasta não respondeu aos questionamentos até o fechamento da reportagem. O que está acontecendo aqui que eu estou trazendo para vocês? Estou trazendo uma reportagem que saiu no jornal de grande circulação, não vou falar aqui também nome, porque eu não quero ser penalizado, mas a questão é, a reportagem procurou o INSS, ou melhor, o Ministério da Previdência, para explicar o aumento do número de negativas do INSS, e até agora, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, o INSS, a Previdência Social, não respondeu às dúvidas até o fechamento dessa reportagem. Tem consequências? Tem, tá? E as consequências eu vou trazer para vocês que chegaram até aqui, e é claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários, mas se você já foi vítima do INSS, tem um número de WhatsApp aqui que eu vou dedicar para isso, tá? Vamos falar da solução para que isso seja resolvido, porque muitas pessoas estão sendo prejudicadas de forma injusta. E do que nós estamos falando? Tá? É uma questão complicadíssima, e eu peço que vocês chegaram até aqui, mais uma vez, não é por acaso, Deus não faz nada por acaso. A redução da fila ela é considerada positiva pelos especialistas, mas o avanço das negativas, ou seja, o aumento do número de indeferimentos, coloca em discussão o quê? A qualidade dos efeitos dessa estratégia que está sendo utilizada nesse momento. A queda da fila, portanto, precisa ser analisada não apenas pelo volume de processos concluídos, mas também pelo resultado das decisões tomadas pelo INSS. E aqui eu vou trazer para vocês o seguinte: a combinação de dois movimentos merece ser avaliada com muito cuidado. A redução da fila do INSS aparece, num primeiro momento, como uma notícia positiva. Ok, bacana. Mas a velocidade, a agilidade, a eficiência nas análises dos benefícios, ou seja, aquele seu benefício você trabalhou a vida inteira, né? E não é justo que eles nem olhem para a sua documentação, tá? Então a velocidade, a eficiência nas análises, mas esses números aí precisam o quê? Ser analisados em conjunto. Então, veja bem, a redução da fila é ok, o problema aqui é como que eles estão olhando para o seu benefício, essa análise. Por que isso aí tem que ser visto junto? Ao mesmo tempo que a fila diminui, a média mensal de benefícios negados e indeferidos teve um crescimento de quase 70%, mais da metade, em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, segundo dados oficiais do Ministério da Previdência Social. O que nós temos com isso? Pessoas precisam ir para a justiça. Entendeu agora a situação? A alta das negativas pode refletir uma triagem mais eficiente de requerimentos que não atende aos critérios para o pagamento do INSS, mas também amplia o número de segurados e seguradas que precisam recorrer dessas decisões, que não podem aceitar ou não do INSS. No entanto, as informações não permitem concluir por si só se essas negativas tenham sido erradas ou não. O que nós precisamos aqui? Essas informações, esses dados isolados não permitem afirmar que todos esses indeferimentos estão equivocados, porque existem casos sim em que a segurada não preencheu os requisitos, não apresentou a documentação necessária. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Um crescimento dessa proporção, negando mais da metade de tudo que é pedido, gera sim dúvidas e questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado
quando está se pagando médico e funcionário do INSS para negar benefícios que estão sendo, né, realizados aí. O impacto da estratégia do INSS também pode ultrapassar os limites da própria fila administrativa. Do que eu estou falando aqui? Nós estamos vendo um momento em uma eventual reversão das negativas que pode aumentar a pressão sobre as instâncias responsáveis pela revisão dessas decisões e principalmente, sobretudo, o judiciário. Se você chegou até aqui, nunca foi por acaso, tá? Os interferimentos que forem judicialmente consistentes, a tendência é que sejam revertidos. Entretanto, se houver negativas fundamentadas e interpretadas excessivamente restritivas ou em análises superficiais, ou seja, se o INSS nem olhou para o seu documento, você segurada vai buscar normalmente e naturalmente, como se fosse uma coisa normal, a revisão da decisão do INSS. Tá? A eventual mudança, né, migração desses processos do recurso administrativo, ou seja, da fila do INSS para uma nova fila de ações judiciais, podem comprometer parte do plano obtido para redução de estoques. O resultado também não elimina gargalos historicamente que pressionam o INSS, como a falta de funcionários, ninguém resolveu. Crescimento da demanda do INSS, ninguém resolveu. Necessidade de investimento em tecnologia e capacitação, ninguém resolveu. Enfim, a redução da fila é uma notícia positiva, mas está longe de apresentar uma solução definitiva para os problemas estruturais do INSS. Só para encerrar aqui, para mim também não xingar ninguém, o INSS ainda enfrenta desafios históricos e falta de servidores, aumento constante da demanda decorrente do envelhecimento da população, alterações frequentes na lei, necessidade permanente de investimento em tecnologia e capacidade. Não adianta nada o INSS negar para acabar com a fila, porque você que está me assistindo agora vai para a justiça e vai conseguir o que é seu. Olha, eu não posso falar algumas coisas para que o canal não saia do ar, mas se você chegou até aqui, você já entendeu o recado. Não aceite o não do INSS. Compartilhe esse vídeo agora lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. Tem muita gente perdendo benefício por falta de informação. E se você está aqui, você está informado, informada. Que Deus abençoe cada um de vocês que chegou até aqui. Meu muito obrigado mais uma vez. Não é inscrito, não é inscrita, se inscreva agora. Ative o sininho das notificações, porque tem uma bomba que eu preciso compartilhar com vocês nos próximos vídeos.